E pra quem achou que essa Vera Treva nunca ia chegar, que a os abençoe e guarde, porque ela chegou. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E você nunca ouviu falar das Crônicas da Quase Noite? Essa certamente é a sua primeira vez no canal. Então seja muito bem-vindo e aproveita para se inscrever aqui embaixo e deixar o like de vocês. Venha fazer parte dessa galerinha que eu vou informar melhor vocês e tirar vocês dessa pedra debaixo de onde vocês estão vivendo. Ai, deve ter sido muito triste. Mas hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouco mais sobre uma das minhas trilogias favoritas. Eu terminei esse mês e eu estou passada com o quanto que eu amei cada livro dessa trilogia. Era um melhor que o outro. E eu tô falando da trilogia de Nevernight, ou então As Crônicas da Quase Noite, que é o nome oficial, mas que pouquíssimas pessoas reconhecem por esse nome. É só falar Nevernight, a trilogia que a gente tá sabendo. Então os livros consistem em Nevernight, God's Grave e Dark Dawn, que é o último livro. Essa trilogia, na verdade, chegou de surpresa, assim, pra mim, me pegou desprevenida e acabou se tornando uma das minhas favoritas de longe, assim, de trilogias de fantasia. Com isso, Jay Kristoff também acabou ficando no ranking lá no topo, assim, dos meus autores favoritos de fantasia. Eu já tinha lido Illuminae dele com a Amy Kaufman e eu já tinha amado, mas Nevernight consolidou a presença dele ali carimbado. E em Nevernight a gente acaba acompanhando uma história sangrenta, cheia de assassinatos, de vingança, com bastante cena de violência, de sexo também, já deixo aqui avisado. Então fiquem atentos, isso aqui não é uma trilogia YA, tá? É fantasia adulta. Apesar dos personagens serem mais jovens, né? É um conteúdo adulto. A Mia, que é a nossa personagem principal, vem dessa família muito nobre, né? São chamados dos medulares desse universo em que não existe noite. Assim, pelo menos quase nunca existe. São 3 sóis no céu. 3. E existe noite uma vez a cada muitos anos. E a Mia acaba presenciando a morte do seu pai, amando do governo. Ele é enforcado como um traidor. E a mãe dela é enviada pra prisão junto com o irmãozinho dela, que é um nenenzinho, pra morrer também nessa prisão horrorosa. E o governo manda matar a Mia. Só que ela consegue escapar. E ela é apenas uma criança ali nas ruas de Treia, tentando sobreviver sem ninguém no mundo. E ela acaba conseguindo a ajuda aí de um antigo assassino que acaba criando ela e treinando ela pra se tornar uma pessoa bem perigosa, né? Alguém forte, alguém mortal. Tudo isso porque ela jurou vingança. Ela quer vingança pela família dela contra esse governo que acabou destruindo, né, todos eles. Ela jurou matar até a última pessoa envolvida no assassinato da sua família. Então ela vai nessa grande jornada aí pra se unir aos maiores assassinos desse universo. São os assassinos da Igreja Vermelha, que é realmente tipo, quase um culto ali, que cultua uma dessas deusas, né? Só que a deusa da escuridão, a deusa do bendito assassinato. E ela se prepara toda pra essa iniciação aí, pra ser forte bastante, pra conseguir passar por essa iniciação e aprender com os melhores a fim de conseguir conquistar essa vingança que ela tanto almeja. E se nada te convenceu até agora, tem uma coisa que com certeza vai te convencer. Apesar de toda essa carga intensa e pesada do livro, sabe o que mais que a gente tem nele? Um gatinho. Pronto, tá convencido, né? A Mia, na verdade, conta com um dom muito especial. Ela tem o poder de manipular as sombras. O que você pode pensar que não é muita coisa, né? Porque é um lugar, um universo onde não tem noite, né? Onde é só tem sol. Mas você pensa, quando tem sol, o que o sol também faz? Sombras. E ela consegue manipular essas sombras. Ela consegue fazer várias coisas a partir disso e praticamente se tornar invisível. E junto com esse dom, ela tem um companheiro inseparável que é um gatinho feito de sombras. O nome dele é Senhor Simpático, mas ele não é tão simpático assim. Tudo bem, eu não vou discordar de você, realmente é uma das melhores partes do livro. E além disso, a presença desse gatinho faz com que ela não tenha medo. Ele engole o medo dela, ele se alimenta disso. E por causa disso, ela se torna um personagem um tanto ousado e inconsequente, porque ela não sente medo. A Mia é uma personagem que vai crescendo muito ao longo da história. A vida da Mia gira em torno dessa vingança. Tudo que ela faz tem isso como um propósito. Mas aos poucos a gente vai descobrindo a profundidade da personagem. E o que essa vingança, o que essa dor acabou transformando ela. Aqui a gente também tem uma escola de assassinos
assassinos, uma escola mesmo, sabe? E aí você tem uma gama enorme de personagens que são totalmente questionáveis, totalmente duvidosos. Assim, não tem uma pessoa correta nesse livro. Isso, na verdade, torna tudo muito mais interessante, porque você espera qualquer coisa de qualquer um a qualquer momento. Eles são todos sanguinários, todos egoístas, mas eles não são só isso. Isso faz com que a gente se sinta um pouco dividido, às vezes, em relação aos personagens, o que torna tudo muito mais bacana. A narrativa do Jay Kristoff é cheia de sarcasmo. E, na minha opinião, ela é hilária. Não tem vergonha de fazer graça de qualquer coisa, de qualquer um, inclusive dele mesmo. Aqui nesses livros a gente tem um narrador, e é ele que vai contando a história da Mia pra gente. Então a gente fica super curioso pra saber quem é essa pessoa que tá narrando essa história. E ele vai conversando muito com o leitor através das notas de rodapé também. Isso é uma coisa que pra algumas pessoas agradou e pra a maioria, na verdade, não, o pessoal não curtiu muito, porque as notas de rodapé realmente são enormes e às vezes elas ocupam praticamente uma página inteira. As notas de rodapé servem muito para ajudar a expandir esse universo e, como eu disse, o narrador faz muito comentários sarcásticos ali sobre os personagens, sobre o universo, explica mais coisas profundamente pra gente, mas elas não são totalmente necessárias, assim. Isso quer dizer apenas que, se você não quiser ler as notas de rodapé, se estiver travando muito a sua leitura, você pode pular. Independente disso, você vai conseguir entender a história. Eu amei demais ler o primeiro livro, eu me apeguei muito a Mia, eu me apeguei muito ao Senhor Simpático. Eu ficava torcendo muito por ela, mesmo sabendo que ela queria matar todo mundo. E o primeiro livro termina de uma maneira que a gente fica desesperado pra ler logo o segundo, pra continuar na leitura. Ele foi o livro favorito 5 estrelas pra mim. E aí vem o segundo livro, que é God's Grave. Pois é, o meu também. Eu achava sinceramente que não dava pra ficar melhor do que Nevernight. E aí God's Grave veio e me deu pá na cara. Aqui tem muito mais ação, a trama acelera muito mais, porque na verdade os livros são divididos em 3 etapas da história da Mia. Isso é dito já no primeiro livro, que é o início de tudo, né, que é o primeiro, a ascensão, que é aqui onde ela ganha toda a fama dela, e a queda, que é o terceiro livro. Então esse aqui, o segundo livro, como é a ascensão, né, como ela tá crescendo o nome dela, acontece muita coisa. Tem muitos elementos muito divertidos de ler, e que fizeram a leitura passar assim, num piscar de olhos. A gente tem uma competição aqui, e nada melhor do que uma competição pra dar uma acelerada, né? A trama política também vai se desenvolvendo muito mais, ela vai cada vez se ver mais envolvida nisso tudo, sabe? Não só nos seus próprios objetivos, mas em todas essas tramas políticas que ela precisa aprender a usar isso a seu favor se ela quiser conquistar os objetivos dela. Você também é apresentado a vários novos personagens que você se apega muito rapidamente, principalmente por causa da situação que eles se encontram. E até a Mia, que não quer deixar mais ninguém se aproximar, sabe? Ela tem os objetivos dela e os traumas dela, né? Ela acaba também não conseguindo, e é muito incrível ver a relação entre os personagens também. Uma dessas competições aqui é de tirar o fôlego. Tem vários plot twists nesse livro que você fica chocada, mas pro final do livro é um atrás de outro que você fica, meu Deus! E também é introduzido um novo elemento que vai mostrar pra gente que o próximo livro ele vai se tratar muito mais do que simplesmente a vingança da Mia. Ele vai se aprofundar muito mais em outras coisas que estavam sendo aos poucos apresentadas pra gente. E por fim a gente chega a Dark Dawn, que é o último livro da trilogia, que encerra tudo aí, na minha opinião, muito bem encerrado. Eu sei que esse livro não é exatamente tudo aquilo que as pessoas esperavam, mas na verdade eu achei ele bem completo. É muito difícil um autor conseguir encerrar uma série de maneira que todo mundo fique satisfeito, sabe? Aqui a gente se aprofunda muito mais na história da Mia, no porquê ela é assim, da onde vieram os dons dela, e uma outra parte do universo que na verdade eu sempre achei muito interessante, eu sempre fiquei muito curiosa sobre isso. E a forma como ele mescla o universo ficcional com um universo um pouco mais real é muito interessante, a ponto de eu achar que tudo isso poderia ter sido possível numa dimensão paralela. E eu achei interessantíssimo o que ele fez em relação ao narrador do livro. Eu poderia esperar qualquer coisa, menos o que aconteceu em relação a isso. É tudo muito doido, mas também muito divertido. E é legal que ele conseguiu fazer uma coisa genial, assim. Muitas vezes a gente acha que o autor se perde em trilogias quando ele é um autor muito presente, com uma presença muito forte online, porque às vezes ele acaba se deixando influenciar, né, pela opinião dos leitores e pelo feedback dos leitores. Isso às vezes pode ajudar uma série ou pode destruir ela. E é interessante o que ele fez com isso. Quem leu sabe o que eu tô querendo dizer. E mais uma vez, as notas de rodapé desse livro, assim, eu gargalhava. E se eu fosse mencionar alguma coisa que eu não curti tanto nesse livro, eu acredito que foi o final da personagem principal, da Mia. Eu tava esperando uma coisa e não foi exatamente do jeito que eu achei que tinha que ser, mas eu não achei ruim, entendeu? Eu tava já idealizando um tipo de final, não foi exatamente assim,
mas não ficou tão absurdo a ponto de eu falar, nossa, que saco, entendeu? Eu também achei o final de alguns personagens um pouquinho corrido demais, mas eu entendi o porquê desses personagens terminarem dessa maneira. Sim, tudo funcionou bem com o contexto geral das coisas. Em geral, pra mim, foi um ótimo final de trilogia. Eu amei cada segundo desse livro. A Mia é cada vez mais ousada, assim, e você vê ela um pouco mais ela mesma, sabe? Porque por muito tempo você fica se perguntando se ela é daquele jeito porque ela tem o senhor simpático comendo o medo dela, ou se ela realmente é assim. Então você vê outras partes da Mia que concretizam a pessoa que ela se transformou, sabe? A fama dela e tal. Então, de verdade, eu não tenho muito o que reclamar, não. Em geral, essa é uma trilogia que eu indico demais pra quem é fã de fantasia, quem gosta de uma leitura muito dark, com muitos plot twists, com personagens que não são 100% certinhos, que tem diversos problemas, assim, que de vez em quando você julga cada um deles, e é o que torna tudo muito mais interativo, sabe? Eu achei o universo bem diferentão das outras coisas que eu li, apesar de ter ali seus pequenos clichês, eu gostei da representatividade, eu gostei de muita coisa nesse livro. E eu acho que vocês deveriam dar uma chance, se vocês ainda não deram. Quem leu essa série, essa trilogia, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam. De verdade, uma das minhas trilogias favoritas de fantasia está mais do que indicado. E se vocês lerem depois, eu quero que vocês venham me contar o que vocês acharam. Pode me dando feedback lá pelo Instagram, que vai estar aqui embaixo. Eu adoro conversar com vocês sobre o que vocês estão achando dos livros que eu indiquei. Então muita gente sempre me manda DM falando, Ray, tô lendo aquele livro que você indicou. E eu adoro isso. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem ficado até o final. Eu espero ver vocês bem em breve. Beijos e até a próxima!